Nicolas Ferreira, que ele entrou numa de fazer uma caminhada pela liberdade de Paracatu, lá em Minas Gerais, até Brasília, que dá mais de 200 quilômetros de caminhada, né? E aí o Nicolas Ferreira saiu lá de Paracatu e tá andando, tá com uma galera agora, ele tá rolando é quase uma passeata, eu não sei, não dá pra dizer que é uma passeata, mas é quase uma passeata de Paracatu até Brasília. Primeiro lugar. Porra! Andar pra cacete, hein, maluco? 200 quilômetros. Segundo lugar. 20, 30 quilômetros por dia. Vale parar pra dormir? Sim ou não? Terceiro lugar. Se sim, num hotel ou na rua? Na estrada? Na barraca? Com todo respeito. Mas raiz que é raiz mesmo, vai andando e dorme na rua, porra. Se for raiz. Entendeu? Se não, pô, dorme onde? Dorme no Hyatt, no Marriott. Você sabe que eu sempre lembro, né? Eu já pensei várias vezes em fazer o caminho de Santiago de Compostela. E conheço pessoas que fizeram, né? Aí você caminha, aí chega à noite, você para, tem um hotel, você toma um banho quente, troca de roupa, a cama é cheirosinha, tem um vinho espanhol, né? E tá tudo bem, respeito toda a vontade, toda a questão religiosa que envolve, o esforço, a meditação. Não é que não tem um esforço, né? Mas é que não. Vamos ser sinceros, vai. Não é uma maratona como os caras faziam antigamente. Não é um. Sei lá. Você tá fazendo aquilo ali por um ato de fé, um ato, sei lá, você acredita em alguma coisa, mas a verdade é que não é tão extremo quanto soa. É isso que a gente tá dizendo, né? E a gente vê muito esses romeiros indo para Aparecida, né, próximo de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, né? E aí a gente vê que em muitas situações eles dormem em barraca na beira da Dutra. Aquele barulho de caminhão o tempo todo, come ali sentado no chão, num banquinho, e dorme ali numa caminha qualquer, né? E faz parte do sacrifício, da dedicação e da religiosidade. Neste caso aqui, eu não sei como é que funciona, né? Mas, enfim. Agora, a gente precisa pensar numa coisa, né, o Igor? Se a gente avalia politicamente o momento, e aí é o momento, não é o amanhã, não é o depois, e não é em outubro na eleição, mas é o momento. A direita está, nesse momento, completamente fragilizada. A direita não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. E completamente dividida. Eu fiz aqui uma listinha de acontecimentos recentes. Tá. O Centrão, que tem uma parte gigantesca de votos na Câmara dos Deputados, que era o Tarcísio, governador de São Paulo, como candidato à presidência. Ponto. O Tarcísio fala que vai ser candidato à reeleição, mas não fala com força e nem de forma convincente. Ele está com o pé numa canoa e o pé numa outra canoa. A mulher do Tarcísio fez uma publicação essa semana falando assim: o Brasil precisa de um CEO, o meu marido, né? Ela nunca tinha publicado desta forma. E o Tarcísio não repreendeu de nenhuma forma esta manifestação. Michele Bolsonaro curtiu esta manifestação. Ela curtiu, tá? Michele, para muitos, poderia ser vice de Tarcísio numa chapa para a presidência da República. Aí a gente muda a página. Senador Flávio, segundo ele, o pai o escolheu como sendo o candidato do bolsonarismo à presidência da República. Quando ele anunciou isso, a Faria Lima, que concentra todo o poder financeiro do Brasil, em grande parte, a maior parte, não gostou da ideia porque falou: com o Flávio a chance de ganhar de Lula reduz. O dólar subiu e a bolsa caiu. Bom, Eduardo Bolsonaro fez tudo errado nos Estados Unidos. Aliás, eu vim falando aqui nos programas do ano passado tudo que estava dando errado e falei que ia dar mais errado. E deu. Deu nada, né? Virou daquilo que ele queria. O Carlos Bolsonaro critica o Tarcísio nas publicações das redes sociais. E o Carlos Bolsonaro, que quer ser candidato ao Senado em Santa Catarina, está sendo rejeitado pelos membros do partido em Santa Catarina, que já tem uma candidata. Bom, muda mais uma página. Bolsonaro é preso e perde a relevância, porque não fala mais, ninguém o vê. Os generais estão presos, e quietinhos, e ninguém fala neles, e ninguém foi para a rua pedir libertação de general. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal foi preso no Paraguai numa situação vexatória. O ex-comandante e diretor da ABIN, a Agência de Informação do Brasil, Ramagem, está fugido nos Estados Unidos. Michele Bolsonaro foi conversar com Alexandre de Moraes. E conversou com Gilmar Mendes. E um dia depois,
Bolsonaro é transferido para uma cela maior, num outro lugar. Então, ela abriu uma porta aí de negociação visando uma transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar. Né? Então, ela fez tudo aquilo que os filhos não conseguiram fazer até agora, porque os filhos partem para a briga. Ela foi conversar. Vira mais uma página. O importante líder bolsonarista, pastor Malafaia, briga com Damares, que é senadora. Fala que Damares é uma linguaruda. E Damares cita pastores envolvidos ou citados nas investigações da CPMI do INSS em Brasília. Qual é o discurso? Não tem. Qual é o caminho nesse momento? Não tem. O que nós vamos fazer, a direita? Não tem. A esquerda fica quietinha vendo a direita brigar. Tá se esfacelando sozinha. Sozinha. Né? Aí alguém inventa uma caminhada. Cara, o MST já fez 250 caminhadas até Brasília. A marcha pela não sei o quê. A marcha... Chega lá, nada acontece. É só para ocupar espaço. Só para se manifestar politicamente, o que é um direito, mas não dá em nada. É só para ocupar espaço na mídia. Aí tem uma manchete no jornal no dia, tem uma manchete no jornal no outro dia, ocupa um espaço no outro dia, mantém acesa, mantém aceso o interesse pelo mesmo grupo político. É parte do jogo. Mas que vai dar alguma coisa... Mas que é eficiente, que tem alguma efetividade, não tem. Não tem efetividade. Não tem. Porque na prática fala assim, mas se chegar lá em Brasília e fizer não sei o quê, a direita vai saber como fazer, vai ter uma linha de conduta, vai ter uma linha de mensagem. Não. A direita, neste momento, ela não tem nenhuma definição de nada. E cada um atira num caminho, numa direção. Numa direção. O que é perigoso politicamente para esse grupo inteiro. E não estamos falando só de quem se considera bolsonarista, estamos falando de todo o campo à direita do PT, né? Sim. Acho que todo o campo à direita do PT, que teria alguma... que se está pensando em ter alguma pretensão de ocupar um cargo da presidência esse ano, precisa rever muita coisa, precisa repensar muitas mensagens que tem passado e muitas estratégias também. E aqui, eu não sou estrategista político, mas o resultado do que tem se apresentado, o resultado que a gente observa das ações até agora são em benefício do lado oposto, o que é muito pior do que dá errado, porque quando dá errado ninguém ganha. Agora, quando faz o que está sendo feito, é o seu inimigo que ganha. Yeah. Então não é só você que perde, é o seu inimigo que ganha. Não podemos nos esquecer de que daqui a pouquinho tem carnaval. E em abril, quem tem cargo eletivo e vai se candidatar tem que deixar o cargo. Né? Mas nesse momento a direita tem uma dúvida gigantesca sobre o que ela vai fazer, como é que ela vai se mover, qual vai ser o discurso, qual é a mensagem, qual é a proposta. Lógico que em política, cara, eu já vi de tudo. Você num mês acha uma coisa, no mês seguinte é diferente, no outro mês é outra coisa, e daí na eleição acontece uma outra coisa que ninguém previa. Né? Mas, de maneira geral, os rumos são definidos muito antes. Né? E você tem alguns sinais do que está acontecendo, do que pode acontecer. Ainda nós estamos muito longe da eleição, aliás, eu fico olhando essas pesquisas, né? Todo mês tem pesquisa. Eu não citei nenhum governador que é pré-candidato. Caiado não falou que deixou de ser candidato para apoiar este ou aquele. O Zema, governador de Minas Gerais, está passeando pelo Brasil, fazendo visitas para ter apoio político. O Flávio Bolsonaro também. O Ratinho lançou a própria candidatura. Né? O Kassab, que é um camaleão, uma hora ele está ele é do governo Lula, ele é do governo Tarcísio, diz que o PSD, partido dele, vai lançar um candidato próprio, mas pode não lançar. Então você percebe que é um samba-lelê, onde ninguém se entende e cada um vai para um lado. Né? Então aí você faz o quê? Bota o bode na sala. O que nós vamos fazer? Vamos caminhar até Brasília. Vamos caminhar até Brasília. Depois, na hora que você tira o bode, fica tudo bom. Você simplesmente pôs e tirou o bode. Vai caminhar até Brasília, é um exercício interessante fisicamente. Alguns vão sofrer mais do que outros. Eu vejo umas fotos de uns caras meio grandões aí e falo assim, isso aí não caminha nada. Isso aí não... Eu já caminhei muito. Eu já caminhei muito em montanha, em planície, 20, 30 quilômetros por dia. Não é mole não. E é sinistro. Quem já caminhou em direção a Aparecida sabe o que é isso. Quem já fez caminho de Compostela sabe que é isso, não é mole não, né?
Então, enfim, boa sorte aí boa sorte pra todo mundo. Os caras aí, pra É chegar, isso aí. inclusive, com segurança. E eu tô falando sério, não tô nem zoando, não. Boa sorte mesmo pra chegar lá com segurança. Não sei se tem mais muita coisa pra falar desse caso aí, então vamos avançar aqui pro geopolítica e daqui a pouco, quando os caras estiverem prontos ali, a gente volta. Bom, então o que a gente tem aqui, como a gente falou no começo do programa, é o Trump se metendo com a Groenlândia lá, né? Então tem uma... Dá pra gente chamar de uma crise internacional? Eu acho que... Bom, tem aí uma indisposição motivada pelo Trump, uma crise internacional, acho que a partir do momento que ele começar a, de fato, impor a tal das tarifas que ele está dizendo que vai impor para, caso a Dinamarca não concorde em negociar a Groenlândia. O que tu acha dessas atitudes do Trump, ô Tramontina? Acho que a gente tem que pegar um boneco do G.I. Joe e dar pra ele brincar, né? Rapaz, o Trump já fez muitas ameaças, depois ele voltou atrás também, né? O tarifaço foi assim, é verdade que ele conseguiu, aparentemente, né? Conseguiu benefícios para os Estados Unidos, coisas que os americanos não tinham, como benefícios econômicos, ele conseguiu a partir do comportamento dele. É um comportamento agressivo. Ele vai para cima mesmo, né? Ele sabe do poder de fogo que ele tem e ele sabe do poder econômico que ele tem, né? Mas o que tu pensa do fato de um cara... Veja, eu não estou falando que o Maduro era um exemplo, era um estadista exemplar, como disse em algumas rodas. Mas ainda é um presidente do país A entrando no país B e levando embora o presidente do país B, né? Então a gente olha desse jeito, meio, caralho, que doideira, o cara entrou num outro país. E aí a gente pode, e aí tem várias coisas que a gente fala aqui, muita gente fala, pô, mas lá o Maduro era um ditador dentro de uma ditadura, um estado autoritário. Então, como fazer então para libertar o povo se o povo não tem arma, se o estado tem o monopólio da força, etc. Precisava de um agente externo. E existem diversas formas de defender ou de atacar o que aconteceu, né? Mas o que tu acha? Os principais líderes mundiais se posicionaram em relação a isso, criticando. Inclusive Marine Le Pen, né? Se a pronúncia estiver equivocada do meu francês grosseiro, me perdoem, e que é representante da extrema-direita francesa, ela rejeitou essa ação, né? Ela falou que era incabível, que não era aceitável isso. Os líderes europeus, todos rejeitaram, né? Líderes da América do Sul também rejeitaram, aí também tem um problema da proximidade, né? Sim. Agora, foi uma grande surpresa, né? A coragem de fazer algo desse tipo. Tu acha que teve de fato a ver? Porque o New York Times soltou uma matéria dizendo que as dancinhas que o Maduro fazia, talvez imitando o Trump, teriam sido a gota d'água. Olha que viagem. O New York Times publicou isso, né? Imagina daqui a 20 anos, ele teria ficado incomodado com as dancinhas e com as brincadeiras, mas ali é difícil você imaginar que tudo que aconteceu não tenha tido o apoio de uma parte das forças de defesa. Né? É difícil, por um lado. Por outro lado, o Maduro dizia que tinha... equipamentos de defesa e de contra-ataque contra qualquer ataque que viesse do exterior, comprados, sim, da Rússia e da China. Bom, se tinha, não funcionou. Se tinha, os soldados não foram treinados. E se tinha, a inteligência dele, a inteligência venezuelana também não foi capaz de perceber o que estava acontecendo, né? Então, na prática, é um amadorismo absoluto, né? Acho que eles entraram num jogo para ver quem blefa mais e o Trump resolveu dar uma cartada ali no fim das contas e levou embora o cara, né? Mas o Trump, cara, essa etapa, entre aspas, vencida, ele tem... A Groenlândia, ela é um objetivo claramente geopolítico. Se a gente for pensar na Venezuela, claramente também, é muito difícil imaginar que a ofensiva dos Estados Unidos lá na Venezuela tem a ver com ou
tem a ver majoritariamente, inclusive, com alguma ação humanitária ou com algum viés humanitário para ajudar o povo, acho muito difícil. Ele, inclusive, já falou várias vezes sobre petróleo e tal. E aí tem algumas análises. Petróleo, deixa eu fazer um parênteses, o petróleo venezuelano não é o melhor petróleo que existe, sabe? O petróleo venezuelano é um petróleo pesado, é um petróleo que exige um investimento muito grande para você torná-lo de qualidade. E diante das circunstâncias do sucateamento dos equipamentos petrolíferos da Venezuela, e diante da situação em que vive a Venezuela e dessa dúvida enorme sobre o que vai ser da Venezuela, quem vai mandar, quem vai comandar, como é que o país, como é que as coisas vão tocar, serem tocadas a partir de agora, né? Eles falam que no mínimo 10 anos de grandes investimentos petrolíferos no petróleo teriam que ser executados para que voltasse a produzir, para voltar, não sei o quê. Então você vê que está de olho no petróleo, porque mais de 20% das reservas petrolíferas do mundo estão na Venezuela, mas tem muito mais coisa ainda para resolver. Cara, daqui a pouco a gente vai entrar e também vai ter já tá pronto o Marcílio ali. Então é bom que... E aí, Marcílio, tudo bom, cara? Fala, Igor, tranquilo? Fala, Tramontina, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? E a gente tava aqui, Marcílio, a gente já falou um tanto aqui sobre... Bom, o fato do Trump ter invadido a Venezuela, levado o Maduro embora, a questão do petróleo, a questão das motivações, o resto do mundo reagindo ao que acontece lá, ao que o Trump fez. E isso tudo a gente vem discutindo isso ao longo das últimas semanas, dos últimos dias, porque o Trump fez questão de de ficar em evidência ao levar embora o Maduro. E aí a gente tem, agora nos últimos dias, aí um novo desdobramento que tem a ver com a Groenlândia. Tem a ver com o Trump pressionar a Europa porque ele quer a Groenlândia. E ele quer a Groenlândia, pelo menos nesse primeiro momento, ele quer que seja possível negociar, porque até o momento ninguém estava falando ou pensando, a Dinamarca não estava pensando em ceder ou vender ou qualquer coisa a Groenlândia até o Trump se posicionar dessa forma, né? Que apertando o crânio com taxas sobre a Europa e tudo mais. E me conta, cara, como é que tá sendo a repercussão e como é que você lê esse movimento do Donald Trump? Então, assim, Igor, por incrível que pareça, essa questão da Groenlândia pertencer aos Estados Unidos não é uma coisa nova. Os americanos já tentaram fazer isso no século XIX, aí depois, no pós-Segunda Guerra Mundial, o Harry Truman, então presidente dos Estados Unidos, ele fez uma proposta de compra da Groenlândia. À época, a Dinamarca não aceitou, mas estabeleceu-se negociações, né, e os americanos colocaram bases militares, que é o que deve se fazer no mundo civilizado, né? Você, quando quer alguma coisa, você negocia com outro país antes de impor a sua vontade pelas vias militares, é o que se esperava, pelo menos. Uhum. E o Trump, no seu primeiro mandato, também fez uma proposta de compra para a Dinamarca que não aceitou, e agora ele está indo com mais ênfase, né, com mais contundência. Assim, agora, o que eu vejo é que a Groenlândia, de fato, ela é muito estratégica. Acho que vocês já devem ter conversado um pouquinho sobre isso, mas só dar um panorama geral. A Groenlândia, ela tá na região do Ártico, que é uma região que, principalmente com o degelo, tende a ser cada vez mais importante, sejam para rotas comerciais, seja para posicionamentos de tecnologias militares. O Trump, por exemplo, falou, ele tem uma proposta que é só te interromper por um instantinho, porque a gente tem um mapa, né? Tem uma arte, vamos rodar essa arte em cima daquilo que você está falando, porque você está falando exatamente das rotas marítimas, a gente tem uma imagem aí, porque aí a tua explicação junto com essa imagem facilita o entendimento das pessoas. Desculpa te interromper. Imagina, Tramontina. Teve até a China, por exemplo, no final do ano passado, ela inaugurou uma nova rota comercial que conecta com o continente europeu, passando pelo Ártico, que é 40% mais rápido do que a rota tradicional que era utilizado. Isso quer dizer que gasta menos combustível, fica muito mais competitivo, reduz o custo de produção. E assim, quando você pega logística, transporte, meio de comunicação, isso é tudo nesse mundo contemporâneo, né? Então a gente fala de rotas militares, posicionamento militar estratégico também. O Trump, ele tem o sonho de fazer o que ele chama que é o domo de ouro, né? Por quê? Hoje os americanos, embora sejam o disparado maior gasto militar do planeta, para vocês terem uma noção, se a gente pega os americanos, eles são o maior gasto do mundo. Se você soma do segundo até o nono, ou seja, os 8 subsequentes, não dá o gasto dos Estados Unidos. Então soma a China, soma a Rússia, a França, a Alemanha, não dá o gasto dos americanos. Só que mesmo assim, existem alguns equipamentos que eles são praticamente indefensáveis. Por exemplo, os mísseis balísticos. O Sarmat, por exemplo, da Rússia, que são mísseis balísticos intercontinentais com capacidade nuclear. O sonho do Trump é fazer o que ele chama de domo de ouro, que é inspirado no domo de ferro lá de Israel. Essa tecnologia, os Estados Unidos, vai permitir
que que os Estados Unidos consigam defender mísseis balísticos intercontinentais. Ele vai colocar uma série de satélites, sistemas, que vão ficar apontando em direção aos inimigos. Porque quando o míssil balístico, ele volta, ou seja, saiu da atmosfera, ele volta, é praticamente impossível defender. Mas quando ele está no período de subida, a trajetória é um pouco mais previsível. Só que, claro, imagina, né, nisso, China, Rússia, vendo que tem satélites, armas apontadas para o seu território. Eles falaram que não vão aceitar, mas isso é um próximo capítulo. E tem também a questão da exploração mineral. O Ártico, ele tem muito petróleo e tem muitos recursos minerais. A gente está tendo essa semana, começou ontem, uma reunião do Fórum Econômico Mundial. E o Trump, ele vai participar dessa reunião, outras lideranças também vão participar dessa reunião, e a gente teve algumas novidades que foram bem importantes. Por exemplo, o Trump, ele colocou no ano passado uma série de tarifas em cima dos países da União Europeia. A União Europeia fez alguns acordos, reduziu as tarifas e prometeu que ia comprar energia, que ia tentar reduzir também o déficit comercial com os europeus. Hoje, a União Europeia, em retaliação à sobretaxa que o Trump colocou aos produtos europeus, porque a Europa se nega a ceder a Groenlândia para os Estados Unidos, cancelou esse acordo com os americanos. Cancelou um acordo comercial. E olha que importante, a semana passada, na verdade no final de semana, a gente teve a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. O que eu tô percebendo é que essa política muito agressiva do Trump, ela até pode apresentar resultados em curto prazo. Por exemplo, ele conquistou vantagens no Canal do Panamá, ele, querendo ou não, trocou o Maduro e colocou a Delcy Rodrigues, que mesmo que seja do movimento bolivariano, tá governando de acordo com os interesses americanos. Ele conseguiu algumas influências na eleição da Argentina, por exemplo, mas em longo prazo, tá quebrando pontes. A gente teve na semana passada o Canadá, o histórico aliado dos Estados Unidos, fazendo uma reunião, fazendo uma visita à China, e o Mark Carney falando que hoje ele se sente muito mais confiável em fazer uma relação com Xi Jinping, que a China é um parceiro muito mais previsível do que o Trump. O Canadá está cogitando também participar de exercícios militares e colocar tropas no território da Groenlândia. Então, mesmo que assim, em curto prazo, algumas vantagens sejam conseguidas, eu acho que em longo prazo são os americanos quebrando pontes, que são estratégicas. Os americanos só se consolidaram como a maior potência geopolítica internacional no pós-Segunda Guerra porque eles estabeleceram uma série de organizações e lideravam essas organizações. A OMC, o FMI, o Mundial, a ONU. Então eu vejo os americanos perdendo um pouco desse poder.